Para todos, boa noite. Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, e ontem foi o Dia Internacional da Mulher. E eu quis fazer hoje essa live para falar de algo ainda mais importante do que apenas comemorar: como proteger a saúde da mulher ao longo da vida. Se você pudesse chegar aos 80 ou 90 anos de idade com lucidez, mobilidade e independência, o que você estaria fazendo hoje para construir essa saúde? Porque o que você vai ter no futuro, você começa a construir em termos de saúde hoje. Tudo bem? Entendam isso. Bom, eu tô com um roteiro aqui do lado porque são 10 páginas de conteúdo que eu preciso passar para vocês que vai ajudar na vida de vocês, tá? Porque hoje eu quero compartilhar conhecimento que possa ajudar muitas mulheres a cuidarem melhor da saúde, embasado na melhor prática médica dos últimos 30 anos e em muita evidência científica, tá bom? Entenda, nem todas as pessoas vão conseguir uma consulta médica facilmente, ou comigo, por questões financeiras ou de acesso. Por isso que eu acredito muito em educação em saúde e já tenho uma obra vasta ajudando vocês a viverem melhor, a aprenderem o que realmente importa, mas da forma mais gratuita possível, da forma mais acessível possível, tá? Entenda, a maior parte das doenças crônicas não começa de repente. Elas começam anos ou décadas antes. Sabe quando uma pessoa, ela fala: nossa, mas o fulano do nada desenvolveu essa doença tal, esse câncer, essa pressão alta, esse diabetes, do nada infartou, do nada teve um derrame, na maioria das vezes, infelizmente, não é do nada. Ok? Aquilo veio sendo construído, ou pelo menos os fatores principais que levaram aquilo, vieram sendo construídos ao longo de anos, muitas vezes até de décadas. Tá bom? Bom, já estão falando que quero comer a todo momento, dificuldade de exercício físico, é mais forte que a minha força de vontade. Não. Lá no meu livro, no Domine Sua Saúde, você vai encontrar várias estratégias para poder trabalhar isso. E ao longo dessa live, fica comigo que eu vou conseguir dizer para vocês muitas coisas que vão ajudar, tá? Então, essa live hoje, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, Manual da Saúde da Mulher, Saúde e Longevidade Feminina. Conversaremos por 1 hora, são 45 minutos de conteúdo, depois 15 minutos para eu responder as perguntas de vocês. Se for o caso, eu volto em outra live para responder mais dúvidas, tá bom? Vamos lá. De onde vem a minha experiência para falar de mulheres? Gente, o meu público em consultório é muito mais de mulheres há mais de 25 anos que eu tenho de formado, tá? Cerca de 70% do público que me procura, que eu atendo, que eu acompanho há décadas é de mulheres. Então, no consultório, eu já acompanhei milhares de casos e acompanho outros milhares de casos, tá? Entendam que muitas doenças poderiam ser evitadas por mulheres fazendo direito à sua parte, tá? Prevenção muda completamente o envelhecimento, ou pelo menos o diagnóstico e intervenção precoces, quando a prevenção não pôde ser feita, ou essa prevenção foi mal feita, tá? Pelo menos detectar precocemente, começar a abordar os mesmos fatores que eu vou falar da prevenção e aplicar na vida, os resultados já são melhores, tá? E você tem material agora, você mulher, para começar a melhorar. Tem meu livro gratuito que você baixa agora, gratuitamente, 170 páginas, no dominesuasaude.com.br. E lá tem o audiolivro também, basta você botar para tocar, Spotify, Deezer, Amazon, YouTube, botar para escutar e depois colocar em prática na sua vida. No icaro.med.br/saúde da mulher, você encontra um monte de material também para ajudar na saúde feminina, tá? No meu canal do YouTube tem centenas de vídeos para ajudar. youtube.com/drcaroalves. Os posts nas minhas redes sociais, @drcaroalves, e para as mulheres mais 40, se bem que a mulher constrói a menopausa, o climatério dela, desde o quanto antes ela começar a se cuidar. Mas para as mulheres mais 40, é só ir lá no icaro.med.br/menopausa ou icaro.med.br/climatério. Vocês têm vídeo novo meu, do mês passado, se eu não me engano, sobre menopausa e climatério nesses materiais. Quer dizer, gente, infelizmente eu tenho que dizer uma verdade incômoda, tá?
é que a maioria das pessoas ainda padece de falta de conhecimento porque quer. Se está me assistindo agora, se tem uma conexão da internet, é correr atrás de conhecimento de qualidade, você tem como viver melhor. E se você acha que esse tipo de conteúdo aqui é importante, salve essa live para você rever depois, tá? E compartilhe com outras mulheres, porque informação correta em saúde pode ajudar muita gente, tá bom? Vamos lá, o que mais importa para a saúde humana? Mas como assim saúde humana, Ícaro? Gente, antes de falar da saúde da mulher, precisamos lembrar algo simples. Mulheres são, antes de tudo, seres humanos. Então, primeiro a gente tem que ver o que são os pilares da saúde humana. Ok? Vamos lá. Remédio não é pilar da saúde. Remédio é um dos pilares do tratamento de sintomas e doenças. E outra, nem é o pilar principal fora caso de urgência e de emergência. Você trata, gente, quando já tem doença. E mesmo nesses casos, o mesmo que mais ajuda na prevenção, sabe, e na intervenção precoce, que eu vou falar nessa live, é o que mais ajuda o organismo a se recuperar, se fortalecer e vai ajudar os medicamentos a funcionarem, porque são raríssimos os medicamentos que funcionam sozinhos. Raríssimos. Até o antibiótico, ele vai ajudar a matar uma bactéria, mas o sistema imunológico tem que entrar em cena para poder reparar tecidos, para poder diminuir a inflamação, para poder recuperar o corpo. Então, são raríssimos os medicamentos que funcionam sozinhos. Você sempre tem que ter um organismo bom funcionando na base, tá? Então, o que funciona para a saúde geral que eu preciso dizer para vocês e que está no icaro.med.br/15 hábitos e que está em vários posts que eu coloquei nas minhas redes nas últimas semanas sobre os 15 hábitos de vida que todo mundo precisa. Você não precisa colocar todos em prática de uma vez, mas passe a vida se esforçando em melhorar cada um deles e você vai ver o quanto a sua saúde ela sai de 0, de 10, de 20 para 80, 90 até 100, tá? Primeiro, água. A gente precisa tomar água de hora em hora, mesmo sem sede, porque a água é o principal componente do corpo, do sangue, dos músculos, do cérebro. Mulher é um ser naturalmente mais hidratado. Então a mulher que toma pouca água, ela vai ter todo tipo de problema, tá? Causado ou agravado. Então, primeira coisa que eu te digo, mulher, tome água de hora em hora, mesmo sem sede. Você vai ver o quanto a sua saúde melhor, ela catapulta para melhor da noite para o dia, tá? Segundo, respirar fundo regularmente. Isso é muito importante. A maioria das mulheres esquece de respirar e acaba respirando no dia a dia no automático, que não é profundo, é superficial. Então aproveite o alarme que você bota no celular, sabe, para tomar água de hora em hora e respire fundo pelo menos 3 vezes a cada hora. Tudo que eu estou falando aqui está explicado em detalhes no meu último livro Domine Sua Saúde, que você baixa no dominesuasaude.com.br. Mulher que quer melhorar, ela baixa o livro, ela lê ou ela ouve e tudo vai melhorar, tá bom? Então, respire fundo pelo menos 3 vezes a cada hora, tá? Terceiro, tenha boa alimentação no dia a dia. Ou um bom acompanhamento por bom nutricionista funcional, ou então você vai buscar um padrão de dieta que funciona. Um padrão de dieta que funciona para a grande maioria das pessoas, comprovado cientificamente, é a dieta mediterrânea, tá? Que eu explico lá no icaro.med.br/alimentação e no livro, tá? Basicamente, você pode seguir a regra do 3-4 também. Aumente proteínas, gorduras e fibras e diminua leite e derivados, glúten, esses dois você pode até tirar, é o melhor, tá? Excesso de carboidratos e alimentos processados e ultraprocessados. Se você aumenta esses 3, proteína, gordura e fibra, e reduz os outros, você já começa a ter uma saúde melhor, porque você está botando combustível melhor de qualidade no carro, tá? E aí o carro funciona melhor. A alimentação é o combustível mais importante que você coloca dentro do seu organismo, para ele funcionar, tá bom? Exercício físico, fundamental, pelo menos 2 vezes por semana exercício de força, pelo menos 2 vezes por semana exercício aeróbico, para circular o sangue, para beneficiar o cérebro, sim, atividade muscular e exercício beneficia o cérebro também, tá?
para poder circular o sangue, levar oxigênio, levar água, levar nutrientes, trazer de volta para desintoxicar no fígado, nos rins, as toxinas, nos pulmões, trocar pelo gás carbônico, enfim. Exercício físico regular não é opcional, é obrigatório para quem quer envelhecer bem. E principalmente para as mulheres, incluindo de força, tá? Em quinto lugar, dormir direito, tá? Lembrando que tudo isso que eu tô falando tá esmiuçado e melhor explicado e detalhado lá no Domine Sua Saúde. Aqui eu tô falando só o básico, porque tem muita coisa para falar. Então, durma bem, durma de lado, durma no silêncio, durma no escuro, alimentação leve, 2 horas antes de dormir ou mais à noite, evitar tomar muita água antes de dormir, mas não durma desidratado, bom colchão, bom travesseiro, dormir de lado, ou seja, durma bem. E é claro, entre 6 horas e meia e 9 horas por noite, tá? É o que está bem estudado que ajuda. Sono é fundamental, principalmente para as mulheres ou homens que malham muito para o devido reparo, tá bom? Sol, fundamental para toda a vida na Terra, fundamental para a nossa também. Se sol não fosse fundamental para a nossa vida, nós não teríamos um hormônio que só é produzido quando a pele saudável é exposta ao sol, que é a vitamina D. Mas não é o único benefício do sol. O sol dissolve coágulos, energiza o sangue, melhora a função cerebral, otimiza a produção de vários hormônios, ajuda na desintoxicação. 5 minutinhos na hora do almoço, em geral. Se a pele for muito clara ou muito escura, dá uma olhada lá no livro, o melhor é ver direitinho para expor direitinho, tá bom? Mas sol é uma coisa que todo ser humano deveria se expor bem pouquinho, mas regularmente, todos os dias, se possível. Cuidar da sua saúde mental, espiritual e social, mulher. Mental. Evite sobrecarga, lide melhor com as sobrecargas. Cuidado com o conhecimento com o qual você está entrando em contato todos os dias. Ficar rolando tela, conteúdo de fofoca, conteúdo ruim, conteúdo de polêmica, conteúdo só de diversão. Gente, todo mundo precisa ter diversão, precisa ter distração, mas ninguém pode viver só disso. Senão o conhecimento toma conta da nossa mente e o que mais povoa nossos pensamentos é o que vai aparecer na nossa vida. É o que a gente atrai, tá? Então, melhore. Sobrecarga de conhecimento, mesmo que seja conhecimento bom, é ruim. Conhecimento ruim traz maus resultados na vida. Sobrecarga de conhecimento ruim, pior ainda. E hoje em dia as redes sociais elas têm compromisso nenhum com te trazer conteúdo de qualidade. Elas querem o que engaja. Elas querem o que fazem você ficar rolando tela o tempo inteiro. Então cuidado, selecione bem as fontes. Cuidado com excesso de radiação eletromagnética, tá? Que também afeta a mente, ok? No espiritual, aproxime-se de Deus, tenha Deus no seu coração e um bom relacionamento com Deus, ajuda bastante. Exerça uma boa espiritualidade. E no aspecto social, vocês precisam ter bons relacionamentos, tá? E relacionamento que não acrescente muito é para você ir lá, ajudar e voltar. Nutra-se, principalmente, de boas companhias que vão te trazer o melhor na sua vida, tá bom? Então cuide de saúde mental, espiritual e social. Muito mais dicas de todos esses hábitos lá no dominesuasaude.com.br gratuitamente. Estresse. Reduz o estresse, gerencie melhor seu estresse e assim tenha mais equilíbrio. O estresse aumenta cortisol, que não é ruim em essência, o problema é o excesso, tá? Bagunça todos os outros hormônios. O estresse pode fazer você engordar, pode fazer você inchar, pode fazer você perder massa magra, dificultar funcionamento mental e cerebral. Então, desestresse-se com frequência, estresse-se menos. Tá bom? Intoxicação e desintoxicação. Muito importante se desintoxicar periodicamente. Eu sou fã dos chás, do suco verde, da transpiração, das saunas, do contato com a natureza, sabe? Água corrente, isso aí ajuda muito a desintoxicar. Mas muitas vezes ficar longe do celular por um tempo, sabe? Isso aí já ajuda pra caramba. Intoxique-se menos, fume menos. Beba menos, tá? O fumante não sabe, mas de 16 tragadas que tem um cigarro, somente as 3 a 5 primeiras é que trazem prazer. Olha que coisa. Então, daria para apagar o cigarro e para não ter nenhum tipo de falta nesse sentido. Então, se você não consegue tirar um fator tóxico, pelo menos diminua
a entrada daquela toxina na sua vida, tá? Suplementos. Gente, suplementação é fundamental. Fundamental. Por quê? A maioria de nós, eu me incluo nesse grupo, não consegue comer 100% adequadamente no dia a dia. Ah, Ícaro, mas você deve comer 90% bem. Sim, agora, e a carência que vai ficar desses 10% que não entram? Que para outras pessoas é uma carência maior ainda. Gente, seu organismo não tem como fabricar por alquimia o que esteja faltando para ele. Não tem. Seu organismo, ele tem até como se desintoxicar de algo que entra em excesso, até vitaminas, minerais e companhia. Mas ele não tem como fabricar boa parte das carências dele, principalmente de vitaminas, de minerais, de enzimas. Então, gente, suplementação é fundamental para a grande maioria das pessoas. E lá no Domine Sua Saúde, você encontra agora no capítulo de suplementação uns 10 ou mais suplementos com sugestões de dose para você levar para o seu médico, para o seu profissional de saúde, tá? Para você começar uma boa suplementação junto a bons hábitos de vida agora, tá? Você vá lá e você vai ver, tá bom? Então, suplementos são fundamentais para a grande maioria das pessoas. Bom acompanhamento médico e de demais profissionais de saúde e acompanhar também o trabalho nas redes sociais, de livros, de produção científica, de posts, tá, de site que o seu médico tenha. Se você for lá no icaro.med.br, meu site, você vai ter acesso a milhares de materiais para a saúde de vocês, gratuitos. Se você for no dricaroalves.com.br, você clica e vai ter acesso a um monte de material, tá? É só querer estudar e, é claro, marcar consultas regularmente para ser acompanhado por bom médico. Fico à disposição, atendo online gente do Brasil e do mundo inteiro, tá? É só você clicar no link da bio e marcar. Mas se você tiver um bom médico, acompanhar regularmente e também outros bons profissionais de saúde, se você precisar, de repente nutricionista, psicólogo, enfermeiro, fisioterapeuta, enfim, o acompanhamento regular é importante, porque até quem se cuida adoece, tá? Outro hábito, aprenda, planeje, acredite e tenha disciplina de manter-se fazendo o que dá certo. Gente, só pensar não traz resultados à vida de ninguém. Não. Pensar é fundamental como primeiro passo, mas só o que você transforma em prática, em atitude, é que muda realidades, inclusive a sua. Então, nesse capítulo lá do livro, do Domínio de Sua Saúde, eu ensino para você por que você tem que buscar conhecimento a vida inteira, tem que ser um eterno aprendiz, examinar todas as coisas e retende o que é bom, né, como Paulo disse em algumas das cartas paulinas, ou seja, aprenda, selecione o que você vai botar na sua vida em prática, coloque em prática, acredite que vai dar certo e mantenha-se fazendo o que funciona. Isso é o que traz resultados para a sua vida, tá? Encontre seus ikigais, que são seus propósitos. Ou seja, o que pode te movimentar todos os dias de manhã e te manter vivo, querendo viver a cada dia, são seus propósitos. Descubra seus propósitos na vida. Isso para as mulheres, tudo que eu estou falando é fundamental, antes da gente ir para o básico que toda mulher quer saber, tá? Então encontre seus propósitos. Quem tem propósitos vive melhor e tem até um cérebro funcionando melhor, tá? Meditação, medite diariamente. Gente, qual é a mulher que hoje em dia não é estressada com um monte de obrigação que ela tem que cumprir? Eu desconheço. Então, a gente que vai abrindo aplicativo na cabeça o tempo inteiro, a gente tem que ter aquele momento também de fechar aplicativos, de diminuir a velocidade de rotação do cérebro, de acalmar. Porque senão, gente, a gente vai virando uma bomba prestes a explodir. Então a meditação diária, regular, pelo menos 5 minutos, ajuda muito. E por último, mas não menos importante, alongue-se todos os dias, nem que seja 5 a 10 minutos, senão a gente vai ficando contraído e isso vai prejudicando o funcionamento de vários órgãos do corpo. Tudo bem? Se essa live está ajudando você, escreve aqui nos comentários, por favor, de onde você está assistindo, tá? Para eu saber. E é sempre bom, né? Para saber onde está minha audiência. Eu me surpreendo com vários comentários de fora do Brasil, sabe? Dos locais mais longínquos do país. Isso me honra muito ter a confiança de vocês. Bom, agora vamos para as coisas de mulher que afetam a saúde, tá? Existem alguns hábitos comuns entre vocês mulheres que parecem pequenos, mas que ao longo dos anos podem impactar demais a saúde. Presta atenção agora, tá? Cosméticos.
maquiagens, batons, cremes, lingeries, tá? Olha só, tudo que toca a pele pode dar problema. Sabe por quê? Porque a pele absorve a maior parte das coisas que ficam ali nela e roçando nela. Então, cuidado com a qualidade dos cosméticos que você usa, com excesso de substâncias químicas ali, tá bom? Minha esposa estava me ensinando esses dias o que é um prime, eu não sabia. Ela falou assim, olha, quando você for fazer a live, minha esposa é maravilhosa, né? E quando você for fazer a live, você faz o seguinte, se a pessoa não puder comprar um cosmético bom, o que faz? Compra um prime bom de qualidade, que é aquele que vai tipo isolar a pele, né, para poder aplicar em cima a maquiagem, depois tira tudo junto, sabe? Então, vocês têm que entender que tudo que você coloca na pele tem que ter qualidade, porque se não tiver qualidade, o que ela absorver daquilo ali pode até te intoxicar. Recentemente saiu um escândalo de batons que estavam ricos em cádmio. Cádmio tem muito no cigarro, pra você ter uma ideia, é tóxico. E vários infectados. Imagina, baixa qualidade, a mulher tá passando aquilo no lábio, vai absorver e pode ter até uma infecção, tá? Olha, gente de todo o Brasil, muito obrigado, viu? Pela audiência de vocês, de coração, tá? Então, gente, cuidado com a qualidade dos cosméticos. E outra, não durma de maquiagem. Você vai aumentar mais ainda a absorção daquilo tudo na sua pele, piora a transpiração, piora a vitalidade da pele, tá bom? Bolsas pesadas. Muitas mulheres carregam bolsas muito pesadas e sempre do mesmo lado, no mesmo ombro. Gente, mulher tem que se acostumar a fazer o revezamento do ombro que carrega a bolsa, senão daqui a pouquinho tá com problema na coluna e dores. Tudo bem? Risco para a coluna cervical, e se a cervical desvia, daqui a pouco as outras vão desviar até a lombar, tá bom? Salto alto. Gente, uma mulher de salto alto fica sempre mais bonita, não tem o que falar. Mas salto pode ser usado, mas o uso excessivo, ele vai afetar a postura, joelho e coluna. Então não usem só salto alto ou só saltinho. De vez em quando precisa mesmo estar ali nivelado com o chão, alongar a panturrilha, senão você vai ficando encurtado e isso vai dando problema, tá? Marcas de cosméticos pediram, eu adoro Piatã e BioArt, tá? Acho que funcionam muito bem. Olha, gente de Minas, gente da Paraíba, gente do Ceará, gente de Minas Gerais, um alô para todos. Unhas, gente, cuidado com aquele negócio de tirar a cutícula. Não se faz isso hoje em dia. A cutícula, ela nada mais é do que uma proteção que Deus colocou para coisas que rocem na unha pelo lado de fora não penetrarem a nossa pele e caírem na corrente sanguínea. Aí as mulheres vão lá e removem a cutícula, muitas vezes ficando com feridas abertas. E essas feridas abertas, elas podem infectar e deixar passar um monte de coisa, tanto do ambiente quanto de esmalte ruim para a corrente sanguínea, tá? O que você tem que fazer com cutícula é pinta por cima, faz outra camada. Toda mulher consegue esconder a cutícula com mais de uma camada de esmalte, tá? Não tirem cutícula. Procedimentos estéticos. Gente, primeiro, o resultado que você quer de estética, ele é alcançável? Porque, senão, você vai, de repente, fazer um procedimento estético com mais chance de dar problema do que te dar solução, tá? Geralmente, quem vende procedimento estético vai dizer que vai transformar todo mundo em supermodelo. Gente, não é por aí. E muitas vezes determinado modelo de beleza não é nem para você, tá? E quando for fazer, profissional qualificado, produto seguro, tá? Profissional que tenha boas referências, tá? Dá uma olhada também se tem processos e companhia. E você tem que ver se você realmente precisa aquilo, o que que você está buscando, tá? Pequenos hábitos repetidos por décadas podem impactar muito a saúde. Nunca se esqueça disso, tá bom? Se esse conteúdo está sendo útil, volto a dizer para vocês, salve essa live para depois você rever com calma, tá? Bom, agora vamos falar da saúde da mulher por década, tá? Que eu acho que é o que vocês estavam esperando. Lembrando que as imagens desses posts que eu vou comentar aqui agora,
que eu vou usar como guias para falar da saúde da mulher em cada década que eu atendo mais em consultório, as imagens estão na minha timeline de todas as redes sociais e para o vídeo editado depois do YouTube e das demais redes, elas serão inseridas no vídeo, tá bom? Aqui no Instagram é muito difícil fazer isso. Então vamos lá. Entendam que a saúde feminina ela muda ao longo da vida. Cada fase tem prioridades diferentes. Então vamos lá. Entre os 30 e 40 anos de idade, qual deve ser o foco da mulher? Fertilidade, metabolismo e melhor gestão do estresse, tá? E como se faz isso, que é a frase-chave dessa fase, bons hábitos de vida. Vocês vão ver que o que é chave para uma fase atravessa e só acrescenta mais um foco nas outras. Então, mulher dos 30 aos 40 anos de idade, ela tem que focar em hábitos saudáveis de vida. Saiu dos 30, daí para frente, hábitos de vida são fundamentais. Então vamos lá. É a melhor década para prevenir para o futuro. Geralmente a mulher que tem entre os 30 e 40 anos de idade uma boa saúde, ela vai, se não estragar daí para frente, ela vai conseguir ter bons hábitos e ter uma excelente longevidade com saúde daí para frente. A mulher tem que ver como sinais da saúde dela. Síndrome de ovários policísticos, que é comum nessa fase. Se a fertilidade ela está alterada, muitas vezes a SOP, que é a síndrome de ovários policísticos, afeta. Se tem resistência à insulina, tá ficando gordinha, hemoglobina glicada subindo, insulina subindo, tá? Porque aqui é comum isso, costuma dar problema. Cuidado com tireoidite de Hashimoto, que é a tireoidite autoimune, quando o sistema imunológico ataca o próprio corpo, e as autoimunidades. Muitas vezes a mulher que nessa fase começa a apresentar ataque do sistema imunológico a ela mesma, autoimunidade, ataque errado, ela está com os intestinos detonados, porque lá que tem mais de 70% do sistema imunológico. Aterosclerose, que são as placas nas artérias, começando, tá? E começar a rastrear para câncer de mama e de útero. Evite hábitos de vida ruins, principalmente sedentarismo, consumir ultraprocessados, leite e glúten demais, os óleos oxidados, principalmente canola, soja, milho e girassol, e evitar estresse e sono ruim, tá? Que isso realmente debilita mais a saúde da mulher nessa fase. E fazer exames ginecológicos regularmente, eu peço para as minhas pacientes regularmente, acompanhar a pressão sanguínea, acompanhar os lipídios na corrente sanguínea, principalmente colesterol e triglicerídeos, que dão muitas pistas, acompanhar a função tireoidiana, eu explico no icaro.med.br/tireoide, TSH, T3 livre, T4 livre, T3 reverso, anti-TPO, tá? Isso é muito importante. Uma ecografia da tireoide. E é bom ir num dermatologista regularmente para fazer uma dermatoscopia, olhar o corpo inteiro com a lupa para ver lesões suspeitas, tá? Aí aqui vem umas dicas gerais, umas dicas da fase de nutrição e de suplementos. Lembrando que sempre que eu falar de nutrição e suplementos aqui, vocês têm que saber que a base da nutrição adequada e da suplementação adequada tá lá no dominesuasaude.com.br, que é onde você baixa gratuitamente o audiolivro ou o PDF do Domine Sua Saúde, meu último livro. Lá tem a base de suplementação, que vai além do que eu digo aqui, e a base da nutrição saudável. Tudo bem? Então vamos lá, suplementos úteis. A romã, tá? Que é o pomegranato, pode ajudar pra caramba. O PQQ, que ajuda a produzir mais mitocôndrias, que são as usinas energéticas da célula. O magnésio, a partir dos 30 anos de idade, a reposição regular é bem importante. Coenzima Q10, eu prefiro repor como Cava Q10 ou Bicuissome. A curcumina, que recentemente vieram dizer, ai meu Deus, a Anvisa está proibindo agora a curcumina. Não, gente, o problema é usar em excesso, e tinha gente prescrevendo e usando em excesso. A curcumina é a segunda substância, o açafrão, né, mais estudada da humanidade com benefícios reconhecidos. O problema é o excesso, tá? Então a curcumina já ajuda a mulher de mais de 30 e a vitamina C regularmente. Na nutrição, as frutas vermelhas, tá? As roxinhas, jabuticaba, jamelão, berries em geral ajudam muito. O azeite, o abacate, o óleo de coco, o cacau, tá? Tudo isso vai ajudar pra caramba, ok? Sim, gente, a live vai ficar salva e eu peço que vocês curtam, comentem, compartilhem, tá? E depois salvem pra vocês essa live, tá bom? Pra ajudar mais pessoas. E aqui tem que começar a se preocupar
a partir dos 30 anos de idade com a quantidade de proteína no dia a dia. Comer variado de qualidade. Tudo bem? Lembre-se, sua menopausa lá na frente, ela começa com seu cuidado aqui, a partir dos 30 anos de idade. Tá bom? Dos 40 aos 50 anos de idade, as mudanças hormonais começam. Então as prioridades têm que ser, além dos hábitos de vida, manter massa muscular, que é poupança para a saúde, otimizar o metabolismo, que é a sua velocidade, qualidade e funcionamento. Lá no meu site eu falo sobre metabolismo, no icaro.med.br, e a sua saúde cardiovascular. Lembrar que o que mais mata na humanidade são as doenças cardiovasculares. Então tem que cuidar da circulação. Quais são os detalhes da fase? Essa é a transição mais crítica da saúde feminina. Por quê? A perimenopausa, que são os anos antes de parar de menstruar, que é a menopausa, ela exige atenção agora. Por quê? Pelas quedas hormonais, as mulheres têm um aumento de quase 50% nos diagnósticos médicos nessa fase. Aquela mulher que nunca teve nada e daqui a pouquinho vem pipocar um monte de diagnóstico quando ela vai no médico. Por quê? Hábitos de vida não tão bons e mudanças hormonais que vão culminar na menopausa, tá? A partir daqui, se você for no icaro.med.br/menopausa, você vai ter vídeo atual mesmo, aula, para ajudar vocês. Vá lá e depois me diga como você aproveitou o conteúdo. Então a mulher agora tem que ficar atenta dos 40 aos 50, especialmente a colesterol, que tende a aumentar, a hipertensão, que é a pressão alta, as ondas de calor e insônia, que começando podem indicar que está mais perto da menopausa ainda, o aumento da gordura abdominal, então aqui é importante observar isso e tratar, mais dores nas articulações e musculatura, osteoartrites e tendinites, a perda óssea começa a se acelerar, tá? E o risco cardiovascular, o risco de problemas cardiovasculares aumenta, tá? Então comece a monitorar com critério. Exames ginecológicos regulares, eu sempre mando minhas pacientes fazerem, inclusive o exame com o especialista que vai olhar genitália, mamas e tudo, tá? Saber fazer o autoexame de mamas. A partir dos 40, iniciar as imagens de mamas como ecografias mamárias regulares. Dos 40 aos 45, considerar fazer a primeira colonoscopia e depois acompanhar a cada 5 anos. Monitorar o metabolismo, lipídios e inflamação. Os exames aqui, eles são mais do que fundamentais. Eu já peço para paciente minha de qualquer idade exames mais completos, mas a partir daqui eu peço ainda mais completos, tá? Para monitorar principalmente metabolismo, lipídios, que são as gorduras no sangue, e a inflamação, tá? Os ossos começam a dar alerta. Não use cálcio isolado, porque aumenta o risco de calcificar o que não deve, inclusive artérias do coração, e aumentar infarto. O cálcio pede vitamina D3, K2, magnésio, B2, vitamina A, boro, e também é interessante usar ômega 3, tá? Pelo menos umas 4 cápsulas de um bom ômega 3 por dia, EPA, DHA, e fazer exercício de força, inclusive com peso, pelo menos 3 vezes por semana. Continuam sendo interessantes a romã e também as isoflavonas de soja, Simicifuga racemosa, Vitex agnus castus, tá? Amora branca, se os sintomas do pré-menopausa estiverem muito incômodos. Em muitos casos já tem que pensar em reposição hormonal aqui. Mas a geleia real também pode ajudar, a astaxantina e as vitaminas E, como por exemplo, tocotrienóis e tocoferóis. É muito comum as mulheres procurarem vitamina E e vão receber só alfa-tocoferol, mas são 8 vitaminas E diferentes e todas são importantes. Elas atuam juntas. Ok? Lembrando que eu falei o mais importante da fase, o básico geral, vocês têm que ver lá no livro, no capítulo de suplementação e de alimentação, tá? Quem chega bem aos 50 geralmente envelhece muito melhor nas décadas seguintes, tá bom? Então, entenda isso. Agora vamos falar dos 50 aos 60 anos. Agora sim, é o período da menopausa que é o mais crítico ou pós-menopausa. Qual deve ser o foco? Hábitos saudáveis de vida, cuidado dos hormônios, tá? E é claro, suplementação e companhia. Então é focar em ossos, cérebro e metabolismo. Aqui o foco tem que ser basicamente esse, tá? A pós-menopausa estabelecida. Então o que a gente tem que fazer?
O que você fez até agora pesa, mas as decisões certas entre 50 e 60 anos, elas mudam destinos, quanto tempo vai viver e com qual qualidade. A mulher nessa fase tem que ficar alerta para doença cardíaca, osteoporose e osteopenia, que é a pré-osteoporose, a sarcopenia, que é a perda de massa muscular, a demência e o declínio cognitivo, muitas vezes Alzheimer, Parkinson e outras demências começam a se manifestar nessa época. O câncer de mama tem o pico de incidência aqui, tá bom? Entre 50 e 60. A resistência à insulina sobe muito, ou seja, cuidado com excesso de carboidrato, falta de exercício. E o hipotireoidismo subclínico também aparece muito aqui. Lembram que tinham lá por doença autoimune dos 30 aos 40? Aqui volta a aparecer muitas vezes por insuficiência de nutrientes, de demais hormônios, tá? A glândula fica cansada. Tem que monitorar bem a densitometria óssea a cada 2 anos, as imagens de mama regularmente, todo ano, colonoscopia a cada 5 anos, até menor intervalo se encontrar pólipo e outras lesões. Perfil cardiovascular avançado de acompanhamento e de exames, está muito importante isso. Eu sempre faço isso para as minhas pacientes em consultório. Ver como está o metabolismo glicêmico, insulina antes e depois de comer, glicemia antes e depois de comer, muitas vezes uma curva glicoinsulinêmica, hemoglobina glicada, frutosamina, peptídeo C, importante ver tudo isso. Exame de urina, tá? E a função tireoidiana completa, com aqueles exames que eu já falei. Isso é o básico do básico, junto aos demais exames, que estão lá no capítulo de exames do Domine Sua Saúde, tá? Os suplementos especialmente úteis nessa fase, básicos. Vitamina D3 com K2 com B2 com vitamina A, magnésio ômega 3 com enzima Q10, complexo B, curcumina e ômega. Vocês vão ver que esse esqueleto ele é fundamental para a saúde da mulher. E lembre-se, você está entre 50 e 60, mas a saúde dos 70 anos começa aqui, entre 50 e 60, tá? Ok. Dos 60 aos 70, lembrando que se essa live está te ajudando, curta, comente, compartilhe, salve, tá? Que só assim você consegue rever, revisar, tá? E inspirar mais pessoas a se cuidarem, tá bom? Bom, dos 60 aos 70 anos, o objetivo é preservar a autonomia, sabe? Evitar sarcopenia, que é mais perda de massa muscular, e proteger a cognição, função cerebral geral, tá bom? Então, olha, entre os 60 e 70 anos, a mulher tem que focar em otimizar sua longevidade. Os 60 não são apenas sobre envelhecer, são sobre preservar a autonomia, cognição e qualidade de vida. Quando eu falo na internet que eu odeio tratar velho, mas eu adoro tratar idoso, qual é a diferença? Velho é aquele que vai envelhecendo, não, deixa, isso é da idade, não vou fazer mais nada não, já estou mais para lá do que para cá, não adianta fazer muita coisa, adianta sim. Idoso é aquele que me procura, graças a Deus a maioria dos meus pacientes, e ele quer melhorar os hábitos de vida, quer fazer exame completo, quer tomar seus suplementos direito, quer mudar o que fez adoecer, quer envelhecer com saúde, funcionalidade, independência, produtividade, felicidade, sucesso, ok? E tem tudo para partir daqui com tanto de bagagem da vida, com saúde, vai curtir até mais, tá? Quem protege bem aqui costuma envelhecer muito melhor nas décadas seguintes, tá? Mas ó, alguns processos, eles aceleram depois dos 60. Sarcopenia, uma perda de 3 a 8% de massa muscular por ano, tá? Se você não estimula, não tem bons hábitos de vida, não se exercita e tudo. As quedas nessa fase são a principal causa de hospitalização, principalmente a partir de 65 anos de idade, por desequilíbrio, perda de força, tá? Desorientação. O declínio cognitivo aumenta, maior risco de demência, principalmente para vocês mulheres, porque a proteção do estradiol foi embora, os ovários pararam de funcionar, entendeu? Lá atrás. Fragilidade óssea, risco de fraturas, imunossenescência, que é o sistema imunológico vai ficando menos eficiente, ou seja, mais infecções, mais desequilíbrios do sistema imunológico. Inflamação crônica silenciosa, tudo começa a doer mais e com mais facilidade. E a resistência à insulina e o metabolismo mais lento tomam conta. Por isso que a mulher tem que lutar contra. Bons hábitos de vida, se estimular, manter-se ativa e com bons combustíveis, água, tudo que eu já falei.
tá bom? Quais os monitoramentos importantes nessa fase? Tem que salvar isso para revisar. Avaliação cognitiva periódica, se nunca foi num neuro, vá, faça um exame para ver como está, tá? Uma densitometria óssea todo ano, ou melhor, a cada 2 anos, imagens das mamas, perfil cardiovascular avançado, função tireoidiana, avaliar vitamina D3, B12, ferro, ferritina, saturação de transferrina, muito importante. Complexos e vitaminas do complexo B em geral, tá? A regra essencial da longevidade nessa fase é: o que é bom para o cérebro costuma ser bom para coração, músculos, metabolismo e todo o organismo. Quer dizer, priorize sua saúde cerebral, ok? E a neuroproteção estratégica, ela vai passar por pteroestilbeno ou resveratrol, tá? Pteroestilbeno é um pouco melhor. NADH, tá? NMN, isso aí o seu bom médico ortomolecular integrativo vai saber trabalhar com isso. PQQ, coenzima Q10 e o que eu já falei, né? Ômega 3, curcumina, mas acrescentando B6, B9 e B12 nas formas ativas. O cérebro precisa muito delas. Tudo bem? Lembre-se, grande parte da saúde dos 80 começa nas escolhas feitas nos 60. Tá nas suas mãos nessa fase aqui, tá? E a mulher 70 a mais, ou seja, mais de 70 anos de idade. Gente, o foco tem que ser manter independência funcional, ok? Eu tenho pacientes que estão aí vivendo a vida na maior plenitude possível, tá? A grande maioria já aposentada, ou seja, tem conhecimento, tem sonhos, tem saúde, tem vitalidade e agora tem o tempo para correr atrás, sabe? Correr atrás com mais tempo, recursos e energia de viajar, de curtir mais a vida, de fazer tudo que quis fazer a vida inteira e de repente trabalhando demais não dava. Mas eu também conheço gente que a partir dos 70 é muito mais restrição na vida. E em boa parte pelas escolhas que não foram tão boas. Então, as prioridades mais 70 são força, equilíbrio e cognição. Tá? Lembre-se, tudo que faz bem para o cérebro faz bem para o corpo inteiro. Então, aqui a busca tem que ser longevidade com autonomia. Quanto da sua independência você ainda quer preservar depois dos 80 ou 90? Pensa nisso. A partir de 70, o objetivo deixa de ser apenas viver mais. Passa a ser manter lucidez, mobilidade, autonomia, independência, produtividade e qualidade de vida pelo maior tempo possível. E tudo que eu falei até agora que protegeu sua saúde nas décadas anteriores torna-se ainda mais decisivo agora. Lembra que eu falei que para a mulher, na perimenopausa e pós-menopausa, a reposição hormonal ela é muito importante? Eu explico toda a base dela lá no icaro.med.br/menopausa, tá? Sugiro que vocês assistam o vídeo novo que está lá, uma aula minha. Gente, o fato é que a partir da perimenopausa, e principalmente depois que a mulher para de menstruar, o entendimento mudou no final do ano passado. A maioria das mulheres se beneficia da reposição hormonal bem feita. Eu reponho a grande maioria das minhas pacientes, tá? Junto a bons hábitos de vida e boa suplementação. Sempre. Não se repõe hormônios sem fazer exames, acompanhar de forma individualizada numa paciente com bons hábitos de vida e boa suplementação. Funciona muito bem, tá? Lembrando que a regra essencial da longevidade continua mantendo, o que protege e otimiza o cérebro também protege a autonomia e independência. E lembrando que aqui todos os sistemas biológicos têm que ter o foco de você mantê-los funcionando bem. Por quê? Você já está com mais idade, tudo envelheceu, e aí se você não cuidar de manter os sistemas biológicos-chave funcionando, como cérebro, cardiovascular, imunidade e intestinos, você começa a adoecer em todos os outros. Então prestar atenção que a fragilidade muscular e a perda de força vem, tem que focar nisso. As quedas e as fraturas são a principal causa de perda de independência e até de morte. O declínio cognitivo é maior e maior risco de demência. A queda da eficiência do sistema imune vem com tudo, tá? Então tem que tomar cuidado, tomar uns bons suplementos também. A inflamação crônica se associa ao envelhecimento, ao desgaste dos órgãos. Polifarmácia e interações medicamentosas. Aqui tem que tomar cuidado com tomar excesso de remédio, as interações entre esse excesso de remédio, tá? Tomar remédio demais acaba causando mais problema do que ajudando. Tem que tomar cuidado, é a polifarmácia, tá? 10% dos adoecimentos nessa fase, muitas vezes é por conta do quê?
é por conta de excesso de remédio. E o isolamento social é um fator de risco muito importante para a mortalidade e para a perda de qualidade de vida. Então o idoso nessa fase tem que procurar se isolar o mínimo possível, tá? Avaliação cognitiva periódica, o bom médico faz isso. Acompanhar densidade óssea e risco de fraturas, força muscular e mobilidade. Músculos são poupança para envelhecer bem, tá? Perfil cardiovascular é importante, os exames, avaliação e otimizar. Vitamina D3, B12, o estado nutricional e aqueles suplementos que eu já falei. E a revisão periódica de medicamentos. O bom médico nessa fase não é só aquele que mantém os medicamentos ou acrescenta mais não. É sobretudo aquele que te ajuda nos hábitos de vida, na suplementação, nos hormônios e com a sua melhora te orienta bem, vai retirando medicamentos, tá? Lembre-se, quer chegar aos 90 e bem, as decisões tomadas aqui são fundamentais, tá bom? E lembre-se, se você conhece outras mulheres que poderiam estar se beneficiando desse conteúdo total, compartilhe essa live, por favor. E deixe um comentário, qualquer que seja, um coraçãozinho, um joinha, que isso faz a plataforma entregar o conteúdo para mais pessoas, tá? Muitas pessoas vivem a vida inteira sem cuidar da saúde, até que surge uma doença. E aí eu te pergunto, qual é a sua prioridade de vida hoje? A maioria das pessoas não vai falar saúde. Vai falar trabalhar, conseguir dinheiro, viajar, formar meu filho, comprar uma casa, comprar um carro e tudo. Só que quando você adoece, sabe o que acontece? Todas as suas prioridades vão embora e fica uma, recuperar a saúde. Então para que esperar adoecer? Sabe? Você tem que entender que toda vez que você não coloca na sua rotina cuidar da saúde, você vai ser obrigado a parar para tratar a doença em algum momento da vida. Não planejado, arrastando seus sonhos e muitas vezes nem dando mais para cumpri-los. Prevenção não é gastar tempo com saúde, é evitar perder tempo tratando doenças. Entenda isso, tá? É claro que existem as situações de urgência ou emergência que precisam de avaliação médica imediata. E tudo que eu falei nessa live, quando é uma situação de urgência ou emergência, não. Aí você vai primeiro no pronto-socorro, no seu médico de confiança, ou chama o SAMU e companhia, enfim. Você vai resolver a emergência, tá? Mas fora isso, isso que eu falei nessa live é que mais vai te ajudar. E o que está no Domine Sua Saúde, meu livro, complementar, vai te ajudar muito gratuitamente. Tudo bem? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Agora eu vou responder algumas dúvidas comuns sobre a saúde da mulher, tá? A Germana perguntou, levedura de cerveja substitui as vitaminas B, com exceção a B12? Em vários casos, sim, o uso da levedura de cerveja pode ajudar bem a não ter que suplementar complexo B, tá? Mas quando você precisa mais das formas ativas, muitas vezes você vai precisar, ao invés de B6, de P5P, piridoxal 5-fosfato, ao invés de B9, que é o ácido fólico, não, metilfolato, ao invés de B12, que é a cianocobalamina, você vai suplementar metilcobalamina. Tudo bem? Outras dúvidas que me mandaram. Podem botar as dúvidas de vocês aí, que eu vou responder agora, tá? Doutor Ícaro, se tivesse que ter um exame mais importante para a mulher, qual seria? Gente, não existe um só exame importante para a mulher. Não existe, tá? Por isso que eu botei o mínimo do mínimo básico necessário no capítulo de exames, lá no Domine Sua Saúde. Você vai fazer o seguinte, você vai, quando terminar aqui essa live, dominesuasaude.com.br, tá? Vai aparecer lá para você baixar o audiolivro, que é o meu livro narrado por mim, ou até comigo no vídeo, tá? Se for do YouTube, ou narrado. Deezer, Spotify, Amazon Music, tá? Ou lê no PDF. Leia, aplique, lá você vai ter capítulos sobre alimentação, capítulos sobre suplementos, capítulos sobre exames, tá? Não coloque culpa na genética, tá bom? Porque o que mais importa são os hábitos de vida. Doutor, o que melhora dermatite, coceira demais nos braços? Desculpa, mas muita coisa pode causar isso. Você tem que ir num dermatologista primeiro para saber o que é. Agora, tenho pacientes que só de melhorar os hábitos de vida que eu falei no começo da live, já melhoram, tá? Faz muitos anos que eu não vou ao médico e o único remédio que eu tomo uma vez por semana é a Aspira, deve ser aspirina, 500mg, e a cada 6 meses a dose de ivermectina. Parabéns, Terezinha. Mas eu te recomendo você ler o livro e ver os demais suplementos que vão te ajudar a continuar bem assim como você está falando. Tudo bem? Gente, mais perguntas, podem botar.
Doutor Ícaro, suplementos são necessários? Sempre, sempre. A não ser que seja uma mulher que come extremamente bem no dia a dia, sabe? Tudo orgânico, variado, que dá um trabalho danado. Então, por exemplo, quem come meio quilo de peixe de águas salgadas orgânicas profundas todo dia? Ninguém, né, gente? Ou seja, muito interessante você tomar o seu ômega 3 todo dia, porque você não vai conseguir ter o ômega 3 só da alimentação. Então tome suas cápsulas. Magnésio. Você não vai comer 3 pés de couve por dia, né? Então é bom você repor seu magnésio no dia a dia. Por isso que eu falo que a suplementação é fundamental para todo mundo, tá? Camila pergunta, qual magnésio você indica para quem tem síndrome de Meniere? Camila, geralmente eu indico o quelado, que é o mais barato, melhor custo-benefício, um pouquinho de treonato para ajudar na parte cerebral, tá? Que é um magnésio que traz um pouco mais de magnésio para a parte cerebral, e o dimalato, que ajuda também na energia. Eu gosto desse trio. Mas eu explico sobre magnésio no icaro.med.br/magnésio, tá? Muitos vídeos lá. Outra pergunta, doutor Ícaro, treino de força é importante para mulheres? Fundamental. Esse negócio da mulher só fazer aeróbico é mito, gente. Mulher tem que fazer exercício de força. Mulher também precisa de testosterona. Muitas vezes repõe tudo. Ajuda no metabolismo, nos ossos, na independência, na libido, funcionamento cerebral, saúde cardíaca. Tá bom? Doutor, o que ajuda a melhorar o cortisol baixo? Olha, depende, Amanda. Primeiro é melhorar os hábitos de vida, que estão no livro. Segundo, café com moderação. Sal, mais sal integral no dia a dia pode melhorar também a produção de cortisol. Exercício físico de manhã cedo para ativar o metabolismo. Dormir direito, tá? Maristela, pode tomar ômega 3 direto ou tem que ter intervalo? Pode tomar direto a vida inteira, na maioria dos casos, tá? Doutor Ícaro, hormônio após a menopausa, sim ou não? Gente, a grande maioria das minhas pacientes que tá bem, que é a grande maioria, que tem bons hábitos de vida, que suplementa bem, que se mantém desintoxicada, feliz e tudo, repõe hormônios, tá? Eu tenho menos de 10 pacientes acompanhando comigo atualmente, menos de 10, dá para contar nos dedos das mãos, né? Que não usam reposição hormonal, tá? Por medo, por restrição e tudo. É muito importante repor hormônios, avaliar repor hormônios com um bom médico, um bom tratamento, sabe? Junto a suplementos, vitaminas, minerais e bons hábitos de vida, tá? Estou no climatério e descobri em exames de rotina que tenho lipoproteína de 332, colesterol alto, tá? Não gostaria de tomar estatina. Então, Adriana, teria que avaliar seu caso. Seus hábitos de vida, que podem diminuir um pouco a lipoproteína, a modulação hormonal, reposição adequada, suplementação, tá bom? Tem coisa que pode ser feita. Quanto vai baixar da lipoproteína, a gente não sabe, tá? Depois que vim morar no interior, só como peixe de água doce. É válido? É válido sim. Pool de aminoácidos é para sempre? Depende. Quando é para os meus pacientes, né, como é o seu caso, Maria Adelaide, uma das melhores pacientes que eu tenho, eu geralmente vou avaliando a ingestão de proteína da pessoa. Se a pessoa fala, doutor Ícaro, eu não tenho como consumir mais do que isso, muitas vezes eu coloco o pool de aminoácidos porque ela não vai aumentar ao longo da vida o consumo de proteínas variadas. Mas se aumentar, muitas vezes a gente pode retirar, tá? Ele é um complemento de proteína, tá? Essa pergunta aqui me impactou muito quando eu recebi. Doutor Ícaro, depois dos 60 ainda vale a pena cuidar da saúde? Sem dúvida, sem dúvida. Gente, você passou dos 60, você vai entregar os pontos, já está no ponto de querer morrer? É isso? Não faz sentido. Então você quer viver e com mais funcionalidade, independência, produtividade, felicidade e o conhecimento de uma vida inteira que agora você tem mais tempo para usar em seu benefício, sabe? Agora que possivelmente está aposentada ou aposentando. Imagina com saúde, o que você não pode fazer? Saúde sempre vale cuidar, aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, principalmente para quem quer viver mais tempo e bem, com produtividade, funcionalidade e mais chances de felicidade e sucesso. Quantos minutos pisar na grama descalça? Bom, não dá para ter certeza, tá? Mas eu diria que pelo menos 1 minuto, de preferência na grama molhada, se possível, tá? Mas tem gente que fica pisando ali até notar que está conseguindo
ficar mais tranquila. É muito subjetivo. E a testosterona devemos repor? Sim, a grande maioria das mulheres se beneficia da reposição da testosterona, tá? Ou, eu tô falando pela minha experiência clínica de consultório, tá bom? Paciente comigo só repõe, junta bons hábitos de vida, exames, boa suplementação e tudo. Agora, tem gente que repõe o DEA, que é outro hormônio que cai nas mulheres, principalmente mais 40, e parte do DEA vira testosterona. Mas quanto mais avança a idade da mulher, geralmente mais importante é repor estradiol, progesterona, testosterona, DEA, pregnenolona, tá? Doutor Ícaro, qual o maior erro das mulheres? Gente, eu acho que o maior erro das mulheres é o maior erro dos homens, que é o quê? Acreditar que saúde só precisa ser cuidada quando surge uma doença, tá? Nós fomos criados para isso, né? Nossos pais, nossos avós só iam no médico quando algo estava muito ruim. Antes era automedicação, cuidar de qualquer jeito, esperar o sintoma. Claro que o povo do campo adoecia menos, tá? Mas a gente veio para a cidade, os hábitos não são tão bons, então tem que tomar cuidado. Acreditar que saúde só precisa ser cuidado quando surge doença é o pior erro das mulheres, tá? Atende online, doutor? Claro! Vá no dricaroalves.com.br ou no link aqui na bio, clica, ou pelo 61 996467775. Marque a consulta, eu atendo gente online do mundo inteiro, do Brasil inteiro. E se a mãe teve câncer de mama, devo repor? Não existe contraindicação absoluta só por causa de câncer na família. Não existe. Câncer é uma doença multifatorial e eu reponho inúmeras mulheres que têm casos de câncer de mama, muitas vezes vários na família, há anos, junto a bons hábitos de vida, investigação por exames, acompanhamento bem de perto, boa suplementação, como eu explico lá no icaro.med.br/menopausa, tá? Dá uma olhada lá. E com segurança, tá bom? Doutor Ícaro, cuidar da saúde é caro? Gente, tem gente que acha que acompanhar com um médico como eu, de ortomolecular integrativa, é sinônimo de soros caros, de tratamentos mega caros, obrigatoriamente. Não é. Quanto melhores forem seus hábitos de vida, mais barato fica o seu tratamento. Tudo bem? Então, muitos hábitos são simples. O que mais funciona é simples e é barato. Como desinflamar o corpo para conseguir ter resultado em uma dieta? Marli, você desinflama fazendo o que está no Domine Sua Saúde. É só você ir agora no dominesuasaude.com.br e vai me ouvir no audiolivro, ou tá completo, ou ler o PDF. Toda a receita tá lá, tá? E a desparasitação? Entra no foco de intoxicação. Depois de melhorar os demais hábitos de vida, a gente olha o foco de desparasitação quando necessário, tá? Doutor Ícaro, como eu posso começar hoje? Assistir sua live, quero começar hoje. O que você vai fazer? O básico. Água de hora em hora mesmo sem sede. Respirar fundo pelo menos 3 vezes a cada hora. Se alimentar melhor. Exercitar-se regularmente, quase todo dia, de força e aeróbico, e dormir melhor, tá? Ícaro, onde eu vejo isso? No primeiro vídeo que está fixado no meu Instagram, ou lá no icaro.med.br/15 hábitos, ou nos vídeos mais recentes sobre hábitos de vida no YouTube, tá? Qualquer dúvida, clique em dricaroalves.com.br, você vai ver o básico para começar agora, tá? Bom, eu espero que esse conteúdo ajude muitas mulheres a cuidarem melhor da saúde, tá? Eu passei dias preparando essa live para vocês, eu espero que ela tenha sido produtiva para vocês, positiva, que ajude na felicidade de vocês. Peço que depois que ela estiver postada, vocês, por favor, passem lá para deixar um comentário, para curtir, para compartilhar, para postar no story de vocês, porque esse tipo de coisa informa para o algoritmo das plataformas. Esse conteúdo é bom, quero que você divulgue para mais gente, e assim você nunca sabe outros milhares ou milhões de pessoas que você vai ajudar, tá? Tem várias pacientes minhas aqui online, muito obrigado pela confiança de vocês. E eu conto com vocês, seguidoras aqui, para fazerem isso pela saúde de vocês, tá? E para poderem ajudar outras pessoas a viverem melhor. Dominesuasaude.com.br, meu livro gratuito, inclusive em audiolivro, baixe e leia agora. icaro.med.br/saúde da mulher, tá? Conteúdo muito mais lives e vídeos para vocês sobre detalhes da saúde da mulher. E o icaro.med.br/menopausa para você, mulher que está preocupada em como vai ser climatério, menopausa e tudo.
Muitas vezes, faça os homens da sua vida assistirem para saberem como lidar com você melhor, tá? E mesmo que você não consiga consulta comigo nesse momento, ou uma agenda o quanto antes, estude, aplique e busque bons profissionais. Minha mensagem final para vocês é: cuidar da saúde não é apenas viver mais, é viver com autonomia, energia e qualidade de vida, tá? Envelhecer bem não é apenas genética, é resultado de escolhas melhores e consistentes ao longo da vida, tá bom? Que bom que vocês gostaram do livro, da live e tudo. Agora, por favor, compartilhem, tá? Que Jesus abençoe vocês, seus lares e suas famílias, tá? Muito obrigado pela confiança de sempre e aguardo os comentários, curtidas, de mais dúvidas, salvamentos, compartilhamentos, postar nos stories pra gente mostrar pra plataforma que esse conteúdo é importante, tá bom? E que ajuda, em nome de Deus. Um abraço, até mais.